do Senhor, crianças! Tudo bem com vocês? Eu estou muito bem, graças a Deus. Eu sou tia Messia, professora da Igreja Assembleia de Deus Marcas do Evangelho, e estou aqui hoje com vocês para mais uma aula da Escola Bíblica Dominical da Escola Jardim de Infância. Amém? Essa é a nossa EBD, a melhor escola que existe. E vocês sejam todos muito bem-vindos. Você que já é da nossa igreja, que já nos acompanha, e você também que é nosso visitante, que aparece aí de vez em quando, que aparece sempre, ou que está aparecendo hoje pela última vez. Você é muito bem-vindo. E todos os domingos, nesse mesmo horário, nós estamos aqui com a nossa aula da nossa Escola Bíblica Dominical. Amém? Bem, crianças, nós estamos nesse trimestre estudando esta revista, a revista do Jardim de Infância, onde nós estamos aprendendo do começo. Nós estamos estudando as histórias da Bíblia lá do começo, lá de Gênesis, amém? E hoje nós já estamos na lição de número 12. Número 11, né? Falta ainda mais 2 lições para a gente acabar o nosso trimestre. Hoje já, 13 de março. E você já vai deixando o seu like aí, na nossa aula. Você já vai compartilhando essa aula também para que muitas outras crianças possam ser evangelizadas, né? A nossa aula, ela pode se estender onde a gente quiser. É só a gente compartilhar esse vídeo aí, tá bom? Glórias a Deus por isso, por essa oportunidade que nós temos de levar a palavra de Deus através, né, dos nossos canais. Glórias a Deus. Bem, crianças, e para iniciar, nós já vamos pegar o nosso caderninho de oração, né, do nosso devocional, onde a gente ora os salmos todos os dias, e vamos também, nesse momento, orar pelas crianças de um país onde a igreja é perseguida. Hoje, no dia 13, nós estamos orando pelas crianças do país chamado Djibouti. Amém? Então, vamos pegar o nosso caderninho e vamos fazer o nosso devocional. Lá no livro de Salmos 13 e 5, que diz que há muita alegria naquele que tem Jesus no coração. Glórias a Deus. Eu confio no teu amor, Senhor. O meu coração se alegra na tua salvação. Orando os salmos, oramos assim: Senhor, que desde cedo possamos sentir a alegria de ser salvo por Jesus. E vamos orar pelas crianças de Djibouti? Senhor, seja com as crianças que sofrem e não podem ter contato com seus coleguinhas por terem se tornado cristãos. Que o Senhor tenha misericórdia. Vamos fechar os nossos olhos e vamos orar. Pai, neste momento te oramos, agradecendo, Pai, pela vida, pela saúde, pela salvação, te agradecendo porque o Senhor tem cuidado de nós, porque nós iniciamos mais uma semana hoje na tua presença, Pai. Pai querido, esteja com cada uma dessas crianças, Pai, que eles possam aprender da tua palavra nesta manhã. Abençoa as crianças do Djibouti, Pai, tem misericórdia, cuida, guarda, Pai. Ajuda e protege, Pai, para que eles também possam ter o prazer, Pai, de te adorar, de te louvar, de levar a tua palavra. É o que nós te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Glórias a Deus. Crianças, esse caderninho do nosso devocional, quem não tem, pode baixar, tá? No site da igreja, é gratuito. É só entrar lá no site da igreja e baixar o caderninho, aí você pode todos os dias fazer o seu devocional. Amém? Glórias a Deus. Bem, crianças, nós vamos agora para um outro momento muito importante do nosso culto, né? Da nossa EBD, de todos os momentos que a gente se reúne na igreja, que é a hora da nossa oferta. Você pode ofertar pelo Pix, pelo PicPay, tá aparecendo aí no vídeo os canais. É só você pedir a ajuda de um adulto. Ou você pode levar a sua ofertinha na hora que você for para o culto à noite. Aí você vai na tesouraria, entrega a sua ofertinha e fala que é a sua ofertinha da EBD, amém? Então, nós vamos ofertar na casa do Senhor enquanto nós cantamos um louvor para louvar o nome de Jesus, amém? Celebrai com júbilo ao Senhor, todos moradores da terra. Servi ao Senhor com alegria, apresentai-vos a Ele com cânticos. Sabei que o Senhor é Deus,
Glórias a Deus. Vamos agradecer a Deus pelas nossas ofertas? Pai, te agradecemos pela oportunidade de ofertar na tua casa, ó Pai, que nós possamos sempre fazer com muita alegria, ó Pai. Aqueles que não puderam ofertar, que o Senhor possa providenciar, ó Pai, que eles possam também estar te ofertando, meu Deus, para que haja manutenção na sua casa. Ó Pai, que a casa de cada um também seja coberta pela tua providência, ó Pai. Esteja conosco, é o que nós te pedimos e te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Glórias a Deus, né, crianças? É sempre uma alegria podermos ofertar na casa de Deus. Glórias a Deus por isso. Bem, e agora nós vamos para a nossa aula, a nossa escola bíblica dominical. Como a tia Messia falou, nesse trimestre, nós estamos estudando o livro de Gênesis, né? Aprendendo do começo. Então, é toda essa sequência aí dessa história que vocês estão acompanhando. E a nossa aula de hoje, que é a aula de número 11, tem por título: O Papai do Céu não gosta de mentiras. Olha, crianças, é um tema muito importante, muito interessante, né? O Papai do Céu não gosta de mentiras. Crianças, essa história, ela está aqui na nossa Bíblia, né? Como eu sempre digo para vocês, todas as nossas aulas aqui da EBD são histórias que estão aqui, ó, na nossa Bíblia. Não são histórias inventadas, são histórias que a gente conta, que a gente aprende, para que nós possamos aprender mais do Senhor. E a história de hoje está no livro de Gênesis, no capítulo 25, e os versículos 19 a 26, e também no livro de Gênesis, no capítulo 27, e os versículos de 1 a 25. Então, você pode, com calma, em casa, junto com a família, sentar e ler toda essa história, conversar e aprender ainda mais dessa aula. Amém? Então, nessa aula de hoje, nós vamos aprender, nós temos que reconhecer que Deus não gosta de mentira. Não importa o motivo, não tem desculpa. O Senhor não gosta de mentiras. Como diz o nosso tema, o Papai do Céu não gosta de mentiras. Amém? Então, crianças, nessa aula de hoje, nós vamos falar de um rapaz que, com a ajuda da mãe dele, ai meu Deus, que coisa triste, a própria mãe ajudou o rapaz a contar uma mentira para o seu pai. E essa mentira trouxe muito prejuízo para uma outra pessoa, para o irmão dele. Ele tirou a bênção do irmão dele por causa dessa mentira. E assim ele deixou o seu pai e o seu irmão muito tristes, muito tristes. Então, é essa a nossa história de hoje, que já já nós vamos aprender. Amém? E o nosso textuário? Quem decorou? É muito simples, é muito fácil, e eu sei que todos vocês já decoraram. O nosso textuário diz assim, ó: não minta e não engane os outros. O nosso textuário está aqui no livro de Levíticos, no capítulo 19 e 11, tá, crianças? Que diz assim, vamos falar novamente: não minta e não engane os outros. Está em Levítico 19, 11. Então, é muito sério, está na palavra de Deus. E nós que somos salvos precisamos obedecer a palavra de Deus. E você sabe o que é mentira, criança? Sabe? Responde aí para a tia no chat. Eu acho que todo mundo sabe o que é mentira, né? Quando não falamos a verdade, sempre estamos mentindo, seja qual for o assunto. E outra coisa importante, não existe mentirinha pequenininha e mentira grande. Mentira é mentira e ponto. Mentiu é mentira, não importa o tamanho da mentira, tá? A mentira a gente não pode medir, tá? Vamos pensar assim. Então, sempre que a gente fala uma mentira, todas as vezes a gente está errando. Por exemplo, quando quebra um brinquedo, né, ou aqui na igreja, ou em casa, ou na escola, e você não assume a culpa, você bota a culpa em outra pessoa, né? Quando rasga um livro, às vezes foi até sem querer, não tem problema, rasgou, mas você mente, não fui eu que rasguei esse livro, não. Ou quando você faz uma coisa qualquer errada e fala assim, eu não sei quem foi, né? Você não se culpa, né? Também não culpou ninguém, mas está mentindo, não é verdade? E até às vezes quando a mamãe fala assim,
Você já fez o dever de casa? Ah, eu já fiz, mas ainda não fez. Ah, você já arrumou a sua cama? Já arrumei, mas não arrumou. Não importa. É mentira, é mentira. E aí, crianças, não importa o que aconteça, não importa o que tenha acontecido, não importa as consequências, Deus quer que nós sempre falemos a verdade. Amém? Porque quem ama a Deus não pode mentir. A Bíblia nos fala isso. Quem obedece a Deus sempre fala a verdade. Amém? E nessa história de hoje, que a tia falou que nós vamos ouvir, né, desse rapaz que contou essa mentira. Bem, na lição passada, né, vocês se lembram o que aconteceu na lição passada? Aquele moço que se casou com aquela moça muito bonita, como que era o nome dela? Isso mesmo, Rebeca, né? Então, foi o que a gente aprendeu na lição passada, né? Foi um lindo casamento, né? Um casamento muito aguardado, que foi o casamento de Isaac e Rebeca. Isaac, que era o filho de Abraão. Bem, depois que teve aquele lindo casamento, né? Os tempos se passaram. Rebeca ficou grávida, glórias a Deus. Que felicidade, né, crianças, para a mamãe Rebeca e para o papai Isaac. Porque Isaac está naquela linha ali da história de uma promessa, de uma nação que seria muito grande, que o Senhor prometeu a Abraão. Isaac era o filho dele e agora, graças a Deus, a promessa estava se cumprindo, né? Rebeca tinha ficado grávida. A barriga de Rebeca se mexia muito. A Bíblia fala que lá dentro parecia que tinha uma guerra ali de tanto que se mexia. E aí Rebeca, ela foi conversar com o Papai do Céu. Ela foi fazer o quê, crianças? Hein? Ela foi orar. Ela foi falar com o Papai do Céu. E Deus disse para Rebeca que dentro da barriga dela havia não um, mas 2 bebês. Ela estava esperando gêmeos, mas Deus falou para ela também que aquela agitação toda é que aqueles meninos, eles lutavam um com o outro. Então, Rebeca estava grávida de gêmeos, graças a Deus. E depois do determinado tempo, o tempo esperado, né, da gestação da mulher, então nasceu os 2 meninos. A Bíblia conta que o primeiro a nascer foi um que se chamou Esaú. E logo depois veio atrás dele o outro que foi chamado de Jacó. E a Bíblia fala também que Esaú, ele era vermelho, ele era ruivo e ele era muito peludo. E Jacó, ele veio com a mão segurando o calcanhar do seu irmão. Isso está na Bíblia, né? Vocês sabem o que é o calcanhar? Aquela parte de trás ali do pezinho? Então. E aí, Rebeca estava muito feliz com seus filhos. Rebeca e Isaac ficaram muito agradecidos a Deus pelos seus filhos. O tempo passou e aqueles gêmeos cresceram. E aí, eles se tornaram 2 rapazes fortes e bonitos. Esaú, aquele que era ruivo, peludo, ele se tornou um grande caçador. Eles eram diferentes na aparência e no jeito de viver, do que gostavam, né? Esaú era um caçador, ele gostava de ficar no campo, ele chegava em casa todo feliz com uma caça sempre. Esse era Esaú. E o outro era, qual o nome que nós falamos? Jacó. Esse era Jacó. Jacó, ele já era mais caseiro, mais quieto. Ele gostava mais de ficar em casa, acompanhando a sua mãe Rebeca, lá na tenda, cozinhando. Ele era mais caseiro, mais agarradinho ali na mãe. Sabe quando tem em casa assim, aquele que é mais agarradinho no pai, aquele que é mais agarradinho na mãe? Jacó era desse, mais agarradinho com a mãe. Bem, numa tarde, crianças, Esaú, ele chegou da caça. Ele estava muito cansado, muito cansado. E Jacó estava ali preparando uma refeição que parecia estar muito gostosa. E aí,
Esaú virou-se para Jacó e disse: Jacó, meu irmão, eu estou com fome, me dá um pouco dessa comida? Me dá um pouco aí desse cozido? Jacó era muito esperto. E aí, nesse momento, ele fez uma proposta para Esaú. Sabe qual foi a proposta que ele fez? Ele disse para Esaú: Olha, Esaú, eu te dou um pouco de comida. Se você me der a sua bênção, eu troco esse prato de comida pela sua primogenitura. Como assim, tia Messia? A bênção, a primogenitura? Isso, tia Messia vai explicar agora. Crianças, naquela época existia um costume que o filho mais velho, nesse caso eles eram gêmeos, nasceram no mesmo dia, mas Esaú nasceu primeiro, então Esaú era o primogênito. Então qual era o costume? O primogênito, ele herdava as bênçãos do pai. Sabe, o pai dava para aquele primogênito a sua bênção, os seus bens. Tudo que tinha de melhor era destinado ao primogênito. E o filho, que não era o mais velho, né, no caso Jacó, apesar de ser gêmeos, mas ele nasceu depois, ele ficava com pouca coisa, né, quase nada de bênção para ele. Bem, naquele momento, Esaú, eu não sei se porque ele estava com muita fome, ou porque ele estava cansado, ou preguiça, não sei. Ah, crianças, Esaú aceitou a proposta de Jacó. Jacó, tão esperto que foi, conseguiu ganhar a primogenitura de Esaú, que trocou por um prato de comida. Que coisa triste. Bem, daquele momento em diante, então, já estava selado o destino de Esaú e Jacó, diferente do que havia sido pensado desde que eles nasceram, né? Porque agora, embora fosse um acordo entre Esaú e Jacó, mas ele fez isso, ele fez a promessa ali para o irmão dele, que daria a comida, e ele daria a sua primogenitura. Bem, Esaú com certeza não pensou direito, né, crianças? Para abrir mão da sua bênção, da sua primogenitura por um prato de comida, ele não pensou direito. Bem, crianças, o tempo passou, né? O tempo foi passando, Jacó continuou tocando a sua vida. Esaú também, Isaac também, já estava envelhecendo, né? Ficando velhinho, sua esposa Rebeca. E aí, um dia, quando Isaac já estava bem velhinho, bem cansado, né? Ele já nem enxergava mais, crianças. Nem enxergava mais. Ele chamou Esaú e disse para Esaú assim: Olha, filho, chegou a hora que eu preciso te entregar a sua bênção, te abençoar. Eu já estou velho, né? Já estou farto de dias, né? Que quer dizer, estou perto de morrer. Então, já está perto de eu entregar a bênção para meu filho mais velho. E aí, Isaac pediu a Esaú que saísse, procurasse uma bela caça e fizesse um belo cozido, uma comida bem saborosa e trouxesse para ele, para que ele desse a sua bênção. Esaú saiu e foi providenciar essa caça. Rebeca estava ali por perto, ela atenta, ouviu tudinho, toda a conversa que Isaac teve com Esaú. E aí, infelizmente, Rebeca teve uma ideia que não foi boa. Antes que Esaú voltasse da caçada, Rebeca correu até seu filho Jacó e falou: Olha, Jacó, o seu pai vai entregar a bênção para Esaú hoje. E ele pediu a ele que caçasse.
trouxesse uma caça, fizesse um delicioso cozido e levasse para ele. Mas eu tenho uma ideia. Você vai lá no curral, você vai pegar lá 2 animais, 2 cordeiros bem bonitos, bem gordos, e eu vou fazer um delicioso cozido e você vai lá entregar para o seu pai. Você vai dizer para ele que você é Esaú e assim você vai receber a sua primogenitura, a bênção, aquela que você trocou lá com Esaú lá atrás. Ô, crianças, olha que maldade. Uma mãe novamente ali, ela incentivando o seu filho a mentir. Não é um bom exemplo, com certeza não é um bom exemplo. A gente não pode querer que a mãe da gente minta para a gente. Jamais. Se acontecer, a gente precisa até corrigir. Mas, infelizmente, foi o que Rebeca fez. Ela incentivou o seu filho a contar essa mentira. E assim foi. Esaú correu lá, pegou lá o cabrito, lá, o carneiro, o animal, e Rebeca preparou uma bela comida e deu na mão de Jacó para que ele levasse para Isaque. E ainda Jacó falou assim: mas mãe, o meu irmão Esaú, ele tem a voz diferente da minha. Ele é muito peludo, como que eu vou fazer? Sabe o que Rebeca fez, crianças? Rebeca foi lá, pegou uma pele de carneiro e colocou nos braços de Jacó. Para quê? Para quando Isaque passasse a mão, sentisse aquela pele ali e realmente fosse enganado. E aí Jacó chegou até seu pai Isaque e falou: pai, sou eu. Ele disse: quem? Seu filho Esaú. Eu vim trazer o cozido que você pediu. E aí ele falou assim: chega aqui perto, meu filho, chega aqui perto. Aí ele foi, passou a mão, né, no braço de Jacó e falou assim: a voz não parece de Esaú, mas os braços são de Esaú, são braços peludos. E aí ele já não enxergava mais. E aí naquele momento ele acreditou que era o seu filho Esaú. Nesse momento, Esaú ainda não tinha voltado para casa, ele estava lá no campo caçando. E então, crianças, Isaque, naquele momento, falou: é sim, é o meu filho Esaú. E ali ele foi e abençoou Jacó, achando que ele era Esaú. Ele serviu a comida. E Isaque, sem saber o que estava acontecendo, abençoou Jacó. Aí na Bíblia, na história, onde a tia falou em Gênesis, conta todas as bênçãos que Isaque deu a Jacó. Leia aí depois com a sua família, são muitas bênçãos. E assim, Jacó saiu abençoado, levando tudo aquilo que era de Esaú. E logo depois, Esaú chegou, trazendo aquela caça que ele tinha ido preparar para o seu pai. Ah, crianças, quando ele chegou e falou: pai, é seu filho Esaú? O pai já perguntou: não, eu acabei de entregar a bênção para o meu filho Esaú. Ele falou: não, pai, sou eu, cheguei agora. E aí, naquele momento, Isaque percebeu que havia sido enganado e Esaú, tomado de ódio, falou: como assim? Meu irmão veio aqui, meu irmão enganou, pegou a minha bênção. Pai, por favor, me dê alguma bênção, pai. Restou alguma coisa para mim? Isaque, muito triste: não, Esaú, não restou nada, todas as bênçãos eu dei para Jacó. Olha que tristeza, crianças, olha que tristeza. E aí, Isaque ficou ali triste, né, crianças, por ter sido enganado, por ter dado todas as bênçãos, não ao seu primogênito, mas ao seu filho mais novo. E Esaú, ele saiu dali revoltado, ele estava com tanta raiva que ele queria matar o seu irmão. Olha, crianças, por causa de uma mentira, já um outro pecado poderia acontecer. Esaú já teve vontade ali de matar o seu irmão. E aí, quando Jacó soube da raiva do seu irmão, da ameaça do seu irmão, Rebeca novamente chamou: Jacó, Jacó, fuja, seu irmão pode te matar. E aí, crianças, o que aconteceu? Esaú ficou ali muito triste, né, com seu pai, com a sua mãe, e Jacó teve que fugir
para um lugar muito longe, abandonar a sua família, abandonar o seu pai, abandonar a sua mãe, por causa daquela mentira que ele contou, que causou tanta tristeza, tanto sofrimento no seu irmão, que agora o seu irmão ameaçava matá-lo. Essa é a nossa história de hoje. Sabe, crianças, ao ouvir essa história, a gente pode pensar assim: como que Esaú teve coragem de trocar sua primogenitura, suas bênçãos por um prato de comida? Que preguiça! Era só fazer sua comida e ficar com as bênçãos da primogenitura. A gente já vai logo julgando Esaú, né? Por Esaú não ter pensado, ter realizado aquele ato impensado de aceitar aquela proposta de Jacó e fazer a troca. Mas se a gente parar para pensar, será que a gente também não está sempre fazendo isso, crianças? O que vocês acham? Isaac, ele podia dar as bênçãos apenas para um filho, para o mais velho, o primogênito. E quando ele deu para Jacó enganado, o que aconteceu? Esaú ficou sem nada. Mas voltando aqui em nós temos um pai, não é isso? Um pai maravilhoso. Quem é esse pai? O nosso Papai do céu. Nosso Pai, nosso Deus maravilhoso. Só que Deus, diferente do povo naquela época, ele trata todos nós como primogênitos, sabia? Para Deus, todos nós somos primogênitos, porque todos nós temos direito às bênçãos que ele reservou para nós. Ele tem bênção para todos, não é apenas para o mais velho, ou para o mais novo, ou para o mais bonito, ou para o mais feio, ou para o mais rico, ou para o mais pobre. Não. Deus, nosso Pai, ele trata a todos nós como filho primogênito. Todas as bênçãos que ele tem reservado para todos nós. Tanto que ele reservou a maior bênção para nós. Para mim, que sou a segunda lá da casa da minha mãe, para minha irmã que é a primeira, para o mais novo, para todos eles. E assim também para você, para os seus irmãos, para os seus pais. E que bênção tão grande foi essa? A nossa salvação, não é verdade? Por meio de Jesus Cristo, que morreu lá na cruz para nos salvar. Mas, crianças, quantas vezes nós desprezamos a nossa bênção por tão pouco? Vocês já pararam para pensar nisso? Por coisas passageiras? Coisas do mundo? Quantas vezes a gente perde EBD porque a gente quer ir na praia? Ai, mas a praia é tão boa domingo de manhã. Na semana a gente está trabalhando e a gente troca a nossa bênção do EBD pela praia. Já vi muita gente fazer isso. Que Deus tenha misericórdia das nossas vidas. Por um passeio, por uma festa, a gente troca às vezes um culto tão abençoado. E como que a gente fala se a gente julga Esaú por ele ter trocado as suas bênçãos apenas por um prato de comida? Mas às vezes nós fazemos isto mesmo. E a gente não está fazendo a mesma coisa que Esaú? Trocando os momentos de estar na presença de Deus, na casa de Deus, por coisas que são passageiras? Por coisas que a gente pode ter em outros momentos? Então, crianças, Deus, ele reservou grandes bênçãos para nós. Mas nós é que temos que valorizar tudo que ele tem preparado para nós e não permitir que outras coisas roubem as nossas bênçãos, outros prazeres, outras coisas passageiras roubem as nossas bênçãos, principalmente o nosso direito de salvação, que Jesus conquistou por nós lá na cruz. Pensa, crianças, ele era o Filho único de Deus, mas Deus deu a ele para que ele pudesse morrer numa cruz por nós, lá no Calvário. E graças a Deus que ele ressuscitou ao terceiro dia. E por isso nós temos a garantia da vida eterna, que é a nossa maior bênção. E aí, crianças, nós temos que estar muito atentos para não trocarmos as nossas bênçãos, principalmente a maior bênção, que é a nossa salvação, por nada neste mundo, para que nós possamos estar preparados para quando Jesus voltar e nos levar para morar com ele para sempre lá no céu. Amém? Glórias a Deus. Vamos orar?
Vamos agradecer a Deus pelo direito da salvação que Ele nos deu, por essa bênção tão maravilhosa. Se você ainda não aceitou Jesus, ore para que Ele te receba como filho. Aceite Jesus como Salvador. E vamos orar também, pedindo a Deus para que a todo momento Ele não nos deixe que troquemos as nossas bênçãos por qualquer coisa passageira deste mundo, tá bem? Vamos fechar os nossos olhos. Pai, nós te agradecemos, ó Pai, por uma tão grande bênção que o Senhor tem reservado para cada um de nós, pela salvação que o Senhor nos proporciona através da morte do teu Filho Jesus, ó Pai. Que nós venhamos, ó Pai, a ter entendimento, que as crianças desde muito pequenas, ó Pai, já tenham entendimento, ó Pai, da importância de te servir, de valorizar, ó Pai, cada bênção que o Senhor proporciona para nós, ó Pai. Que eles possam ser luz, que eles possam fazer a diferença, ó Pai, que eles não venham trocar por nada, ó Pai, tudo aquilo que o Senhor tem preparado para nós. Abençoa cada um, ó Pai, essa criança que deseja te aceitar como Salvador, que o Senhor possa recebê-lo, fazer morada no seu coração, ó Pai. Que o Senhor venha cuidar de nós, nos sustentar, ó Pai. É o que nós te pedimos e te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Crianças, muito obrigada por estar conosco nesta manhã para mais essa aula. Que o Senhor nos abençoe. E no próximo domingo estaremos aqui nesse mesmo horário para mais uma aula da nossa BD. Fiquem com Deus. Amém.